Olá pessoal, eu sou o Ricardo da Ecoplaque Materiais para Móveis e hoje a gente vai solucionar uma dúvida muito importante, bem questionada dos nossos clientes, que são como colocar uma lateral de tamponamento, né, nos nossos módulos e o rodapé também, principalmente nos nossos balcões inferiores para cozinha, banheiro, enfim, que geralmente não vem com rodapé já integrado, né? Diferente dos nossos armários ou estruturas que já possuem a opção de rodapé fixo. Mas enfim, gente, como é que a gente vai proceder então, tá? Uh, de fato, os nossos balcões inferiores não vêm com rodapé, então eles vêm suspensos. Para a gente incluir o nosso rodapé, a gente tem aqui no Hello Mob a aba de peças avulsas, tá? Ela fica entre o paneleiros e as portas de correia. Então, as peças avulsas, elas têm a finalidade de você, se não encontrar algum módulo pronto nas outras categorias, você tem a opção de criar um módulo do zero, tá? Então, essa aba aqui, ela está aqui para isso. A gente tem aqui a nossa estrutura de rodapé, que é o qual a gente vai botar embaixo do nosso balcão. Então, primeiro vamos analisar ele para ver o que tem de configuração avançada, tá? Para a gente estar configurando e botando ele na tela. A estrutura do rodapé ele tem apenas a aplicação de fita, tá? Então ele vai te perguntar, você quer fitar quais lados desse rodapé, tá? Eu geralmente tomo como preferência fitar apenas a parte de baixo, ok? Então, como ele fica em contato com o chão, o chão tem bastante umidade, às vezes a pessoa passa um pano para fazer uma higienização. O MDF tem bastante perigo de inchar, né? Então eu tomo por segurança a parte de baixo. Mas vocês têm a opção de fitar todos os lados ou deixar ele sem a fita também, tá? Mas eu, como sou bem prevenido, eu vou fitar apenas a parte de baixo. Então, ok, não tem mais nada que configurar aqui. Eu já posso baixar esse rodapé para a tela, tá? Então, com um móvel selecionado ou não, né? Se você não tiver como selecionado, basta apenas um clique em cima do rodapé, que ele vai baixar sempre os módulos nesses eixos aqui, de azul, que é o de altura, o verde a profundidade e o comprimento ele seria o vermelho. Então, gente, os materiais, como eu configurei já o material desse balcão, né? Como vocês sabem, o nosso rodapé ele já vai puxar os mesmos materiais do balcão. Então, isso é muito importante. Só que eu não quero fitar com a faia aqui embaixo, porque o custo dela é um pouquinho mais alto, né? Eu vou fitar com a fita branca mesmo, porque como não aparece, a gente tem a opção da fita branca, ok. Então assim, gente, para a gente definir qual o tamanho desse rodapé, vocês estão vendo que ele tem uma folga, né? Ele não vem justo no tamanho do nosso balcão. A gente precisa saber o tamanho do balcão, né? Então assim, a gente pode dar uma opção de componente aqui nele, né? Ou vir com o botão direito do mouse em cima dele, componentes dinâmicos. Se clicar aqui em opção de componente, ele já vai abrir direto essa janela aqui. O nosso balcão de largura ele possui 1.300 milímetros, profundidade 550. Interessante aqui vocês prestarem bem atenção que ele diz aqui a profundidade da caixa, tá? Então a profundidade da caixa, vou pegar a trena aqui para vocês tirarem a prova real. Profundidade da caixa seria somente essa parte branca aqui, né? Seria do fundo até o começo do módulo, que ele seria 55 sem as portas, tá? Com as portas aí ele fica 568. Seria 18 de espessura das portas. Então assim, gente, o nosso rodapé a gente pode se basear por 1.300, tá? Então eu vou clicar em cima dele. Ele já abriu as configurações do rodapé e vou alterar as medidas deles para 1.300. Ok, ele já se adapta, tá? Então interessante, tem muitas casas, tem muita gente que tem como preferência deixar 3 centímetros de distância do final do módulo até o começo do rodapé, a parte de trás, né? Então existe uma ferramenta bem importante que é essa trena aqui, a fita métrica, que vocês podem estar traçando linhas, né? E usar como gabarito na hora da confecção do seu projeto.
Então você clicando em cima da trena e clicando nessa linha contínua aqui do fundo, tá? Você dá apenas um clique e somente arrasta no sentido que você quer criar esse eixo, essa linha, e você vai digitar no seu teclado 30. Você vai ver que ali embaixo ele já muda, né? Na aba do comprimento ali embaixo. Puxa para o lado que você quer definir a distância. E geralmente eu coloco 30. Você pode colocar a medida que for necessário, tá? Então vou deixar um 30 milímetros de margem de segurança na parte traseira do rodapé do móvel, né? E eu posso pegar a ferramenta mover e tá encostando nesse gabarito aqui. Então bem prático e bem simples, tá? Na parte da frente também. Parte frontal eu posso definir 30. Tem gente que deixa menos, tem gente que deixa mais, vai dar preferência do marceneiro, né? E para isso também eu preciso definir a largura do meu rodapé, né? Vocês veem que está sobrando um espaço aqui. Então esse espaço a gente tem que preencher, tá? A gente pode ir usando a ferramenta escala, nesse quadradinho aqui, né? Ferramenta escala, estando com o módulo selecionado, você pode ajustar na linha, né? Que ele já vai dar aqui a profundidade de 490, redondo, tá? Então, o nosso rodapé ele já está do tamanho correto na profundidade e no comprimento, tá? Então, assim seria os passos, né? Como a gente colocar um rodapé. Aí, claro, se você quiser deixar uma margem de respeito nas laterais também, você pode deixar ao invés de 1300, você pode deixar um pouquinho menor, né? Para ele não ficar rente à lateral do móvel. Interessante também, gente, para a gente tamponar esse módulo aqui, eu vou tamponar com o branco mesmo, tá? Aí você pode estar tamponando com um madeirado. A gente, na aba de módulos do Hello Mob, temos aqui a categoria de tamponamento envoltório, ok? No tamponamento envoltório, a gente tem algumas peças importantes para a gente fazer um tampo em cima desse balcão. Geralmente é tudo feito em mármore, né? Hoje em dia é pouco utilizado o tampo de MDF, mas enfim, a gente tem também aqui a lateral de tamponamento, tá? Então vamos dar um exemplo com uma lateral de tamponamento. A gente dá um clique em cima dela para baixar ela para a tela. Eu vou afastar essa lateral do nosso módulo para a gente ter uma visualização melhor. Então assim, essa lateral eu vou dar uma conferida, ver se eu tenho material definido. Não tem. Então a lateral de tamponamento não puxou os materiais desses módulos anteriores. Então aqui a gente vai configurar ele com chapa de 18 e vamos pôr com a chapa branca. Interessante que aqui ele dá o melhor preço, né? O branco texturizado é o branco com o valor mais baixo. Quero fitar esse tamponamento com uma fita branca também, de 22 milímetros. Tá? As configurações das opções de componente dessa lateral de tamponamento, a gente tem aqui largura, altura, os lados fitados, né? Nesse caso aqui está fitado todos os lados. Eu vou botar aqui para fitar apenas a parte da frente, que é onde aparece. Ok. A gente tem uma aba aqui que é o lado dos sarrafos, tá? Depois a gente vai mostrar para vocês mais para frente. E a largura dos sarrafos, tá? Com engrosso, sem engrosso também. No caso de você tamponar o móvel com uma peça de 18 mesmo, a gente vai ter que saber qual é a largura da nossa lateral, né? Então a gente tinha visto antes que era 55, para conferir aqui, 55 centímetros ou 550 milímetros. Vamos ajustar essa nossa lateral de tamponamento aqui com a largura de 570, ok? Então assim, gente, se vocês medir o total com as portas, ó, vou até selecionar esse módulo desse balcão de novo. Isso é importante vocês terem como base, tá? Ele vai dizer aqui para vocês profundidade total desse módulo, tá? Ele tem 568, que seria os 550
da caixa com os 18 da porta. Tá? Por que que ele dá isso? Nesse caso aqui, ó, a porta no programa, ela está 100% encostada na lateral do módulo. Então, nesse caso aqui, você não tem nem como abrir uma porta. Se você fazer uma montagem desse jeito aqui, realmente, né? Então, a porta ela sempre tem que ter um afastamento da caixa, né? Para poder a dobradiça fazer a função dela, que é de articular a porta. Então, quando você for tamponar, sempre deixe 2 milímetros no mínimo, tá? Que nem eu estou fazendo aqui. Era para mim, pelo certo, digitar 568, mas estou digitando 570 para dar uma margem de regulagem da porta, tá? Afastar ela para frente. Então, como é que a gente vai proceder nesse caso aqui? A gente vai precisar também saber a altura do nosso módulo. Então, com a trena, vamos medir a altura, que tem 800. Então, na altura, vou mudar de 2000 para 800 milímetros. Apliquei, ok. Então, esta é a nossa lateral de tamponamento, tá? Para isso, basta somente encostar. Eu acho que a gente vai ter que mudar para 900, porque tem mais um rodapé ali embaixo, tá? Então, vamos encostar aqui em cima. Ah, não, eu medi com o rodapé, perdão. Então, com o rodapé, o nosso módulo aqui, ele tem os nossos 800 milímetros de altura, ok? Então, gente, para a gente botar a nossa lateral direita lá, basta copiar essa lateral aqui. Então, movendo ela para o lado e apertando Ctrl, ou com Ctrl C e Ctrl V também, a gente já conseguiu tamponar o nosso balcão. Tá? Esse aqui é o fundamento do tamponamento, tá, gente? Então, a caixa ali toda branca por dentro, por fora você tem uma peça que faz com que as gavetas e portas ficam embutidas, né? Dá uma aparência bem charmosa no módulo. E há também quem faça um tamponamento aqui na parte de baixo, né, do nosso módulo. E a gente vai ver como faz isso agora, tá? Então eu vou afastar esse módulo do rodapé. Eu posso usar essa mesma lateral, tá? Como a nossa base. Então, o que eu posso fazer, tá? Eu posso copiar essa mesma lateral ao lado. Eu vou precisar saber quanto eu tenho de comprimento desse rodapé, né? Que seria do lado esquerdo ou do lado direito. Eu tenho 1.300. Então, a altura o comprimento desse módulo, né? A gente vai mudar aqui ele para 1.300. Para ficar do tamanho do nosso rodapé. Tá? Ok. A largura dele, a gente não precisa usar uma chapa inteira, uma peça inteira, né? Então, isso vai ocorrer em perca de material. Então, como vai ficar aparecendo só na frente e atrás, atrás na verdade nem aparece, a gente vai mudar como uma peça, fazer como se fosse uma peça de 7 centímetros, 70 milímetros, e vai botar somente no lado que aparece, tá? Na parte da frente e atrás. No meio, a gente, para economizar material, vamos deixar sem, vamos deixar oco. Então, a gente rotaciona aqui no sentido 90 graus à esquerda. E vamos posicionar esse nosso sarrafo aqui na parte de baixo do nosso balcão. Ok. Então, o nosso sarrafo frontal de base já está no projeto. Copiando o nosso sarrafo frontal, a gente pode obter um traseiro. Tá? Esse traseiro, lógico que com ele selecionado a gente pode tirar as fitas de borda, né? Ele não vai aparecer. Claro que isso é de gosto e preferência de cada um, né?
E com isso a gente pode já descer o nosso balcão com a ferramenta mover. Vamos descer o nosso balcão até o nosso rodapé, ok? Tá? Claro que como acrescentou esses 18 milímetros desse rodapé, o nosso balcão provavelmente ele vai estar um pouquinho mais alto que a nossa lateral de tamponamento, ok? E realmente, olha só. Então nesse caso aqui, gente, a gente pode subir 18 milímetros na altura, né? Que ficaria então 908. Opa, acho que eu subi um pouquinho mais aqui do que o normal. É 818, perdão. Meio ruim de matemática. Mas então a gente vamos alterar no lado esquerdo aqui também para 818 agora, corrigindo, né? Ok. A gente já tem o nosso tamponamento em nosso balcão, ok? Claro que o fundo aqui você pode optar se você quer ele pregado por trás ou parafusado, né? No meu caso aqui eu optei por parafusado para fazer com que o orçamento desse projeto aqui ele não se torne com um valor mais agregado, tá? Porque eu vou ter que pagar por o serviço de usinagem se eu escolher aqui o fundo do nosso módulo rebaixado, por exemplo, né? Aí a central de serviço, a Ecoplac, ela vai cobrar o valor do metro do nosso balcão como se fosse rasgado as laterais, tá? Nesse caso aqui não aparece, o tamponamento esconde, então o fundo do meu módulo ele vai ser pregado. Tá? E as laterais de tamponamento elas possuem outras finalidades, tá? Funcionalidades. Uma delas aqui seria o engrosso, né? Que eu tinha comentado com vocês lá no início do vídeo. Então você pode optar por engrossar isso aqui com 36 ou 30, dependendo da espessura do material. Tá? Engrosso duplo, que eu selecionei ele dupla com duas peças inteiriças. Essa é a nossa lateral de tamponamento. O frontal ele vai engrossar apenas com o sarrafo na parte da frente, tá? Lado dos sarrafos aqui, vamos pôr no lado direito, né? E o Hello Mob ele tem sempre de prática fazer com que mostre sempre com que o marceneiro monte o móvel de trás. Então vocês veem aqui que o lado dos sarrafos, quando você seleciona na direita, ele vai para o lado direito olhando de trás, tá? Na frente aqui, ele fica no lado esquerdo, ok? Então, esse engrosso aqui eu vou selecionar apenas as duas frentes, se eu quiser com essa lateral engrossada. E a gente vai encostar essa lateral de tamponamento aqui no nosso fundo de 6 milímetros atrás, tá? Então, esse aqui seria um móvel com tamponado, né? E já com o rodapé, tá, gente? Então, você tem a opção de engrossar também aqui a base ou outra lateral. Então, aqui a gente tomou só como um exemplo. Então, espero que eu tenha ajudado vocês nessa questão do tamponamento. E prestem bem atenção nessa parte da porta, tá? Essa parte aqui, ela sempre tem que ficar no mínimo com 20 milímetros, ok? Para você poder ter uma regulagem da porta. Se você deixar isso aqui só com 18 milímetros, rente a porta no projeto, ele vai, com certeza a porta na montagem, ela vai ficar um pouco à frente dessa lateral. Então vai acabar com que o seu projeto não dê certo, não fique assertivo. Então, uma ótima semana aí para todo mundo. Espero ter ajudado e até mais.